surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Deus tenha misericórdia e aplique sobre nós a advertência da sua palavra. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor com temor e tremor. Buscamos a tua face em oração, porque, Senhor, este é um momento que depende totalmente, exclusivamente do teu Espírito Santo, operando de forma a iluminar o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, para recebermos a tua palavra. E não somente isso, mas para fazê-la eficaz no nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, como já oramos aqui, confessando os nossos pecados e esperando somente de ti a bênção do poder transformador da tua palavra. Faze isto, Senhor. Nossa esperança está toda na tua palavra, que tu has de agir através dela. Não temos outra coisa senão a tua palavra. Ó Senhor, confiamos na tua graça e misericórdia, que tu has de glorificá-la, e através dela seu Filho bendito, Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Tem misericórdia, opera, Senhor, então. Toma teu servo que fala contigo e usa para tua honra, tua glória e louvor, para a edificação da tua igreja e salvação de almas preciosas que o Senhor ama desde a eternidade e quer salvar. Tem misericórdia. Prepara-nos também, através da palavra, para nos apresentarmos diante da ceia do Senhor. Tudo isso pedimos, oramos, no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Meus irmãos, o profeta tem falado até aqui com consolação, anunciando a vinda do Messias. Percebemos, então, que ele está, até aqui, falando àqueles crentes da igreja do Antigo Testamento e que necessitavam crer em Cristo, no Messias, para terem consolação diante da provação que iriam passar e que ameaçava e que certamente viria dos babilônicos.
Agora, eles se dirigem aos não crentes, aqueles dentro da igreja que não criam, que não criam no Messias, nesta promessa tão espetacular. E então o profeta faz um apelo extremo, uma advertência ameaçadora, na esperança, na expectativa de que pudessem crer, como se fosse uma última oportunidade a eles, porque estavam desprezando o anúncio do Messias. Então o profeta faz um chamado extremo. Esse é o tema da nossa mensagem. Um chamado extremo. Primeiro, um chamado extremo aos surdos e cegos espiritualmente. Um chamado extremo aos desprezadores da palavra do Senhor que tem sido pregada. E em terceiro, um chamado extremo aos que, se não se arrependerem, não escaparão do juízo de Deus. Então vamos ver primeiro o chamado extremo aos surdos e cegos. Veja, o texto diz assim: surdos ouvi, vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Quem é servo do Senhor? Os rabinos que rejeitam a Cristo, eles acertam nesta passagem, dizendo que o servo do Senhor é o povo de Israel. Não na passagem, no início da passagem, o servo do Senhor é Cristo, no início do capítulo. Mas agora, o profeta está se dirigindo ao povo, que é mensageiro de Deus. Isso inclui sacerdotes, profetas, liderança do povo, e o próprio povo, que é servo do Senhor. Mas ele diz: quem é cego como meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Gente dentro da igreja, mas cega espiritualmente e surda. Meus irmãos, esta é uma triste realidade. E é bom que se tome conhecimento de que não é pouca gente, não. Na verdade, a grande maioria na igreja está inclusa aqui, na cegueira espiritual, na surdez espiritual. Ainda não nasceu de novo. É gente que está na periferia das coisas espirituais. Há como que um certo comprometimento de religiosidade, mas os olhos não foram ainda abertos. Alguns cumprem seus compromissos religiosos com a igreja por tradição, ou então porque outros da família estão lá
firmes, então ele acompanha. Mas, na verdade, os seus olhos espirituais ainda não foram abertos, mesmo diante da luz. Por exemplo, Isaías, nesse mesmo livro, no capítulo 6, do verso de número 9, nós lemos assim: então disse ele, vai, diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais, tornai insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isto é uma profecia proferida aqui por Davi, ou pelo profeta Isaías, que diz respeito ao tempo de Cristo. Claro, começando de lá até o tempo de Cristo, porque isso é dito e proferido pelo próprio Senhor em Mateus, no capítulo de número 13, versos 14 e 15, aqui nós temos a transcrição desta passagem. Veja, diante da luz, diante de Cristo, diante da manifestação gloriosa do Messias encarnado, Deus ali, diante da glória do unigênito do Pai, eles não podiam ver. E no verso, então, capítulo 13 de Mateus, verso 14, ele repete o texto, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Aí no verso 16 ele diz, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Meus irmãos, isso é um mistério. Eles estavam pessoalmente em contato com o Senhor. Eles estavam vendo com seus olhos carnais a pessoa de Cristo, a glória de Israel diante deles. Mas eles não podiam discernir, porque a grande maioria não via diferença nenhuma em Cristo. Admiravam certamente as coisas extraordinárias que ele fazia, mas não podiam ver nele o Messias prometido, a glória, a salvação de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Não podiam, porque estavam cegos espiritualmente. Mas hoje é a mesma coisa. Você diz, não, hoje Cristo não está, hoje não podemos vê-lo nem em carne, então é mais difícil. Não! Cada vez que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Cristo é revelado, Cristo é mostrado, é apresentado, ele se apresenta diante da sua palavra. A revelação da palavra de Deus é a revelação de Cristo. As pessoas pensam que podem comunicar mais de Cristo através de um filme, por exemplo, a Paixão de Cristo e tal, e que então vai impressionar através dos recursos e do engenho cinematográfico, através da representação, vai impactar, quem sabe vai mostrar e revelar Cristo às pessoas. Negativo. Nada é mais eficiente, nada mostra de um modo mais claro, mais vívido, mais realista, mais poderoso, mais glorioso Cristo do que a palavra de Deus pregada. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3 e diz, diante de quem, falando aos Gálatas, Cristo
foi visto crucificado. É muito interessante esse texto. Veja bem, é tão importante isso. Gálatas, capítulo 3. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Como? Basta, qualquer irmão crente comum deve saber que a Galácia está muito longe, muito distante da Palestina, de Jerusalém, que Paulo está falando aqui pelo menos 60 anos depois que Cristo havia sido crucificado, e que aqueles gentios, muitos deles nunca nem pisaram em Jerusalém, nunca foram em toda a sua vida, Paulo diz, diante dos olhos, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Como? Não foi filme nenhum que assistiram. Como foi exposto ante os olhos daqueles Gálatas Cristo crucificado? Pela pregação da palavra, pelo sacramento. São meios de graça eficazes para anunciar, revelar, apresentar Cristo diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, os olhos continuam fechados e cegos espiritualmente. Não somente dos judeus, os gentios também. Os gentios tiveram um tipo de revelação. É verdade que não é na mesma altura da revelação que foi recebida pelos judeus, que era a revelação escrita, especial. Mas o apóstolo Paulo fala de uma revelação geral pela natureza que eles tiveram, e por isso são indesculpáveis. Em Romanos capítulo 1, verso 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então você veja que continuam com os olhos fechados espiritualmente. Apesar de estarem ouvindo e vendo diante dos seus olhos a revelação legítima, vívida de Cristo Messias, seus olhos estão fechados. Sempre me impressiona a experiência dos discípulos. Eu não sei você, mas os evangelhos simplesmente contam que quando o Senhor Jesus se revelou e começou o seu ministério na terra, ele foi então chamar os seus discípulos. Ele orou no monte, à noite, e saiu então para chamar os seus discípulos. E diz o texto simplesmente que ele está andando na beira do lago de Genezaré e encontra lá dois moços que estão limpando, consertando a rede, eram sócios na empresa de pesca. E o Senhor diz,
segue-me. E diz o texto, simplesmente diz isso, deixando tudo, o seguiram. Isso. Mais para frente, ele foi andando e passou numa coletoria. Não sei se uma barraca improvisada, colocada, ou se de fato uma coisa construída pelo Império Romano, para que os coletores de impostos podiam fazer a sua tarefa e recolher. Tipo de receita federal. Um pregão. Lá estava um moço chamado Levi, que depois foi chamado de Mateus. Ele estava trabalhando, coletor de imposto, bom emprego. É verdade que não deixava de também pegar algum dinheiro, porque era essa fama desses que faziam esse negócio. E o senhor para ali, vê aquele moço sentado, fazendo o seu trabalho, e chama, Levi, segue-me. E o texto simplesmente diz, deixando tudo, o seguiu. Deixou o emprego, abandonou. E foi assim com os outros. O que foi? Não havia nada especial, ele nem conhecia de fato Cristo. O que eles viram que foi tão extraordinário a ponto de imediatamente se convencerem, sem qualquer sombra de dúvida, a ponto de abandonar tudo para seguir, convencidos, este é o Messias, o Filho de Deus. A palavra de Deus só nos diz o seguinte sobre os discípulos: viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é uma expressão. É uma expressão que revela Cristo, o Messias, além do homem. Além de um simples nazareno, filho de carpinteiro. Viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Filho único do Pai, de Deus, Javé, e não de José, o carpinteiro. Então, um milagre. O Espírito Santo abriu os olhos e revelou o unigênito do Pai. A glória de Israel, o Messias prometido, o Salvador do mundo. A única explicação é esta. Um milagre do Espírito Santo abriu os olhos desses discípulos e eles então viram além do que os outros viram. E eu fico pensando, meus irmãos, que falta muita gente na igreja ter os olhos abertos sobrenaturalmente por obra do Espírito Santo para ver, através da pregação do Evangelho e a revelação de Cristo na pregação, o unigênito do Pai, a ponto de deixar tudo, de desistir da sua vida, de entregar sua vida, tomar a cruz, perder a vida e dizer: agora minha única razão de existir nessa terra é Cristo, o unigênito do Pai, porque vi a sua glória. Mas, meus irmãos, não podemos deixar de dizer de que os que estão na igreja e que têm tido oportunidade, vez após vez,
ouvindo a pregação da palavra de Deus e endurece o seu coração, estão em uma situação pior do que os incrédulos do mundo. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Por isso, meus irmãos, esse apelo extremo da parte do profeta à sua gente, ao seu povo, ao povo que é chamado pelo nome do Senhor. No capítulo 60 de Isaías, versos 1 a 3, diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece, resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ele está falando de Jerusalém. Meus irmãos, há esperança. A esperança de que Deus opere na sua igreja de uma forma gloriosa e faça resplandecer a luz da igreja através da iluminação do Espírito Santo, abrindo os olhos para que ela possa ver a glória do Messias, de Cristo. Por isso este apelo extremo. Veja que ele diz assim: quem é cego? Na verdade, no verso 18, surdos ouvi, vós cegos olhai para que possais ver. É uma coisa estranha, não é? Porque nós sabemos que é Deus quem abre os olhos do cego. É Deus quem abre os ouvidos do surdo. Isto é uma obra da graça, somente da graça. Mas Deus diz: ouvi, e você não pode ouvir. Vê, e você não pode ver. Então só podemos compreender que o que Deus está falando é o mesmo que Cristo disse para o homem, por exemplo, da mão mirrada. A mão mirrada. Ele certamente só fazia coisas com esta mão. E ele estava lá, na sinagoga. E o Senhor Jesus disse: vem para o meio. Aí ele vai lá para o meio. Estende a tua mão. Não podia. Essa ele pode. Ele talvez pudesse dizer: essa aqui eu posso, mas essa eu não posso. Estende a tua mão. Ele estendeu e a mão ficou boa. Então, é olhar sem poder ver e ver. É inclinar o ouvido sem poder ouvir e ouvir. Pela graça, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olhai para mim e sede salvos. Este é o apelo da graça de Deus. Enquanto é tempo. O profeta fala aos incrédulos de Jerusalém, da igreja, aos cegos espirituais, surdos ouvi, cegos olhai, para que possais ver. Olhai para que possais ver. Isto é o mistério da graça de Deus operando
nas vidas e nos corações. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança não está em cada um que está aqui, não está em vós. A nossa esperança está nos céus, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Espírito Santo, a nossa esperança está no poder da palavra pregada com fidelidade, no poder do Espírito Santo, para que possais ver. Mas o profeta continua numa exortação, eu acho agora mais dura ainda. Porque ele diz assim, verso 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, encolhidos em cárceres, são postos como presa. Ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restitui. Que há entre vós, quem há entre vós que ouça isso? Que entenda e ouça o que há de ser depois. Meus irmãos, sabe o que eu acho mais duro aqui? É que o Senhor engrandeceu, por amor da sua justiça, que é Cristo, engrandeceu a lei e fê-la gloriosa. Sabe o que é isso? O privilégio que Deus tem dado a esta igreja de ouvir a pregação fiel da palavra de Deus. A oportunidade que Deus tem dado a esta igreja de ter um culto simples que prioriza a palavra de Deus e que dá o tempo necessário para que a palavra de Deus seja pregada sem embaraço algum. Ainda ontem estive numa igreja presbiteriana para pregar. Eu estava angustiado, porque não era interminável o louvor. A desculpa era porque era uma festa, então tinha gente de outras igrejas, todos tinham que ter oportunidade, todos tinham que falar, que cantar. Quando passaram a palavra, já era hora de terminar o culto. Mas não é assim nesta igreja. Deus tem glorificado a sua palavra, Deus tem exaltado a sua palavra tem sido pregada com fidelidade. Isto é um privilégio, isto é uma graça que Deus tem concedido. Muitos não têm isso, não tem. Além de ser o tempo exíguo para a pregação, não é pregação, são considerações temáticas, reflexões, e não exposição das Escrituras. Mas veja, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, de Cristo, engrandecer a lei, a palavra, e fazê-la gloriosa.
porque é pela palavra que Cristo é exposto e anunciado e apresentado como Messias, Senhor e Salvador. Não há nada que possa exaltar, glorificar e expor a Cristo mais do que a palavra. Não é coral cantando, não é grupo de louvor, não é representação teatral, nada. Porque a Bíblia diz claramente: como ouvirão se não há quem pregue? Se não houver quem pregue, não vão ouvir de Cristo. E não vão ouvir Cristo, na verdade. Porque é preciso ouvir Cristo. Cristo pregar. Cristo chamar sua ovelha. Ele diz na sua palavra que chama as suas ovelhas pelo nome. Como ele faz isto? Pregando. Mas Deus tem sido gracioso e tem exaltado a sua lei aqui, a sua palavra, por amor da sua justiça, por amor de Cristo. Cristo tem sido anunciado e pregado de forma tão graciosa, tão fiel, tão poderosa, pela palavra de Deus tão clara, elucidada, exposta. Meus irmãos, isto é maravilhoso, isto é glorioso, é digno de ação de graças, mas se desprezarmos a palavra de Deus e essa oportunidade, esta graça, esta deferência muito especial da graça de Deus dada a nós, então estamos em apuros. A quem muito foi dado, muito será exigido. E é bom que você saiba que o problema não está com a palavra. Está em nós mesmos. Em Romanos, do capítulo de número 3, o apóstolo confronta os judeus, os versos 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgados. O problema não está com Deus. Está conosco, está com a nossa incredulidade. Meus irmãos, o apelo extremo é feito aos surdos, aos cegos, é feito aos desprezadores da palavra. Já foi dito aqui, nós tivemos a oportunidade já de dizer, o nosso diretório de culto, que é o diretório que o conselho resolveu adotar para nos ensinar a respeito da liturgia e de como devemos adorar a Deus e se preparar para o culto, fala claramente de como devemos nos preparar para ouvir e receber a palavra de Deus. Mas nós não damos a mínima. Nós não nos preparamos para receber a palavra de Deus. Nós somos homens e mulheres modernos, geração da televisão,
ou secularista ocupada demais e que não tem tempo para se preparar para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus. Na verdade, a maioria não se prepara para o dia do Senhor. As pessoas geralmente têm seus compromissos sociais, de festas e coisas, no sábado. E então vão para lá e ficam até tarde e voltam cansados. E, na verdade, é uma dificuldade para acordar e estar aqui no culto 9 horas. Muitos gostariam muito que o culto fosse 9h30, 10, para poder dormir mais no dia do Senhor. Isso é desprezar a palavra de Deus. É desprezar. Eu fico pensando, meus irmãos, hoje ouvimos uma mensagem tão maravilhosa a respeito da humilhação de Deus. Tocante. É como uma bofetada em nossa cara, a humilhação de Deus. E nós não somos capazes de nos humilhar. E Deus tem abençoado essa igreja com a vinda do nosso irmão, seu coração, como Deus o está preparando. E nós temos os nossos cultos durante a semana. Tanto o pastor está fazendo exposição em Efésios, como o irmão licenciado Daniel está fazendo exposição em Neemias, às sextas-feiras. Não há diferença. Com o mesmo empenho, com o mesmo fervor, fidelidade, é a palavra de Deus sendo exposta, é a graça de Deus sendo demonstrada, levantando esses pregadores e trazendo-os para falar, pregar a palavra de Deus fielmente. Mas a maioria não vem. Deus está exaltando a sua palavra para que seu filho, a sua justiça seja revelada. E nós estamos ocupados com outras coisas deste mundo que vão perecer. Nem nos damos contas de que vamos prestar contas a Deus por desprezar a oportunidade de ouvir a pregação da palavra. Talvez você tenha suas justificativas, que são plausíveis para você. Será que são para Deus? Responda a Ele. Porque Ele faz advertência aos desprezadores da palavra, que Ele tem exaltado por amor da sua justiça nesse lugar. E, meus irmãos, talvez você diga, ele está falando porque ele está pregando e quer ter gente para ouvir. Isso é vaidade dele. Deus sabe. Sou pastor, titular ainda dessa igreja. Por pouco tempo. Cada domingo é uma despedida. E eu trago comigo um peso do Senhor. Como quem vai prestar contas por vocês diante de Deus. Eu sou pastor, o velho.
E é com zelo na minha alma, por Deus, pela palavra que eu estou pregando, que é isso que ela diz. Eu não estou inventando nada. O tema é o que, de fato, o profeta está fazendo, um apelo extremo aos surdos e aos desprezadores da palavra que Deus tem engrandecido e feito gloriosa. Mas, meus irmãos, tenho que prosseguir, porque o texto continua mais duro ainda e fala a respeito das consequências. Porque é um apelo aos que não escaparão do juízo se não se arrependerem. Porque há um juízo, há uma consequência, ou várias consequências. Veja, ele diz assim, verso 22, não obstante, é um povo roubado e saqueado. Roubado e saqueado. Meus irmãos, claro, ele está se referindo aos babilônios que virão e invadirão e saquearão. Irá invadir e saquear e roubar. Ele está dizendo, é isso que vai acontecer. Mas para nós, no que somos saqueados? No que somos roubados quando desprezamos a palavra de Deus? Somos roubados de uma vida espiritual mais exuberante. De uma vida mais santa, mais pura, mais consagrada. Mais cheia do Espírito Santo. Mais disposta, fervorosa para o serviço do Senhor. Somos saqueados quando não há pregação fiel, ou quando se despreza a pregação fiel, então a frieza espiritual, somos roubados do fervor e da vida cristã exuberante. Mas ele diz mais. Ele diz, serão presos, enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, postos como presa, e ninguém há que os livre. Então você veja, pessoas que tiveram tudo para serem uma bênção, livres, felizes, alegres, servidores de Cristo, servos de Cristo, intensos na sua vida, com aquilo que Pedro diz, alegria indizível, cheia de glória. Não, são infelizes. Correm de um lado para o outro, até buscam diversões, estão atrás disso, daquilo, pensam em ganhar dinheiro, em obter coisas para ver se podem ser felizes, e não são. O número de crentes com depressão, infelizes, encarcerados em cavernas. Ensimesmados, problemáticos, como consequência de estarem desprezando a palavra de Deus. Há crentes que preferem quarta-feira ficar em casa para não perder o jogo. Ou então por qualquer outra coisa.
entretenimento, mas não são felizes. Estão em cavernas. Estão presos, não estão livres, porque é a palavra que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estão presos. Como estão presos os ímpios, que não conhecem a palavra de Deus. Há presos dentro da igreja que desprezam a palavra de Deus. Mas o verso 23 me enche de esperança. Ele diz: quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem há entre vós que ouça isso? Ainda há esperança. Ainda podem ouvir. Ainda podem escapar de todas essas consequências e da pior que virá, que é o juízo do Senhor. Porque, meus irmãos, esta é a hora da oportunidade do arrependimento, porque o juízo virá. O verso 24 fala desse juízo. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não quiseram andar, não dando ouvidos à sua lei? Quem entregou? Quem vai entregar? Quem vai operar juízo? É Deus mesmo. É Jeová. Senhor aqui está com letras capitais. É Jeová. É Jeová, é Javé. É Ele quem vai exercer juízo. E eu digo, meus irmãos, já está exercendo. Ele já entregou a igreja, o nosso país, a roubadores, ao despojo. Situação econômica que nós nos encontramos, nós estamos sendo assaltados pela inflação, pelo arroxo, e sabe lá Deus o que virá ainda. E nós estamos vendo todos os dias. Temos sido vítimas de roubo nas mãos de roubadores. Quem fez isso? Lula, Dilma, Congresso Nacional, o povo ignorante que votou? Javé! Deus fez isto! Deus! Seu Deus, Javé! Ele já começou o juízo. Entregou o despojo, pois pecaram e não quiseram ouvir a sua lei. Endureceram os seus ouvidos. Foram desobedientes. Não se curvaram diante da sua palavra, da sua ordem como Rei e Senhor. Antes, deram ouvidos a si próprios, a sua própria vontade. E então, ele derramou a sua fúria. Veja, verso 25, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira, a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou
mas não fizeram caso. Eu tenho me impressionado e estou fazendo um estudo cauteloso da palavra de Deus sobre uma realidade que quase a gente não ouve nem quer saber de ouvir. Que Deus mata. Deus mata, mata pessoas, mata. Nós temos vários textos de Deus matando. Não é simplesmente ele caiu num acidente ou alguém matou. Não, Deus matou, né? A gente tem, por exemplo, logo em Gênesis, nós temos 2 filhos de Judá que Deus matou. Um chamava-se e ele provocou a ira de Deus, e Deus o matou. Está escrito, Deus o matou. Onã, que tinha que possuir a sua cunhada para cumprir o levirato, e ele não fazia isto como devia fazer, derramava o sêmen na terra, Deus se aborreceu e o matou. Deus o matou. Há muitos textos. O próprio Senhor Jesus disse, vocês não devem temer quem pode fazer mal ao corpo. Temei antes aquele que pode fazer mal ao corpo e lançar a alma no inferno. É Deus. Deus mata. Deus é justo juiz. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba. Deus mata. Ninguém prega isso aí. É isso, Deus matando. Mata. Mata, mata, e está matando, e continua a matar. A ira de Deus se revela, diz o texto de Romanos. Não é que vai se revelar, não. Ele já se revela sobre os homens. Ele está matando, ele continua a matar. Mas vai ainda exercer um juízo terrível, com fogo. A Bíblia diz que a terra está entesourada para o fogo, diz Pedro. Ele exerceu juízo sobre os homens, matou com água no dilúvio. Ele matou Sodoma e Gomorra, 2 cidades com fogo e enxofre. E a Bíblia diz que a terra está entesourada para o fogo. Ele vai matar, abalar a terra toda mais uma vez e matar com fogo. Nós temos que pensar nisso. Nós somos um povo que conhece a palavra de Deus. O que vocês estão ouvindo não é invenção de um pregador fanático. Eu estou lendo as Escrituras. Derramou sobre eles o furor da sua ira, a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Então, meus irmãos, a gente lê, não sei, só o Espírito Santo para fazer a gente compreender, iluminar a nossa mente e entender. O povo de Judá tinha uma confiança. Eles tinham o templo, eles tinham sumo sacerdote, eles tinham as instituições que Deus estabeleceu funcionando, profetas, sacerdotes, a lei, o culto, o sacrifício, todas estas coisas estavam acontecendo. E eles então tinham a segurança de que jamais Deus iria permitir que a Jerusalém fosse invadida, o templo, que é isso? Templo destruído, jamais. A arca de Deus, Deus está lá, não vai permitir isso nunca. E Deus arrasou, destruiu, matou. Olha, a linguagem de Jeremias, que nós ouvimos hoje, o último capítulo de Lamentações 5, você já percebeu. Não houve respeito para velho, tapa na cara dos velhos, pá, dos anciões, crianças, mulheres. Se pensar,
O texto de hoje de manhã, se você estava aqui, ouviu, mulheres assando os seus filhos para comer como alimento. Mães, quem pode compreender e entender isso? Mas foi o que fizeram com o cerco. Coisa horrível. E a gente pensar, quem fez? Deus. Com o seu povo. Vale a pena nós lermos Lamentações, capítulo 2. Você há de me conceder isto e ter paciência para ouvir. Lamentações 2. Perceba o que aconteceu com este povo, porque pecaram, endureceram os seus ouvidos, porque não desprezaram a palavra do Senhor, que foi exaltada e glorificada diante deles, desprezaram Cristo que foi anunciado, e Deus então mandou fogo. Como o Senhor cobriu de nuvens na tua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome ao redor. Entesou o seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor com fogo na tenda da filha de Sião. Se você tiver a oportunidade de ler depois o livro de Lamentações, é uma tristeza. É a realidade do furor de Deus derramado sobre a sua igreja, que fez ouvidos mocos para o anúncio de Cristo, que desprezou a palavra engrandecida, glorificada, por amor de Cristo, anunciada com fidelidade. Foi desprezado. Então as consequências vieram. Foram devastadoras. Mas eu continuo perguntando, no verso 23, quem há entre vós que ouça isso? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem vai ouvir? Quem de vós? Quem sabe, pela graça, o Espírito Santo não esteja agora trabalhando no seu coração, abrindo os seus ouvidos para que você ouça, o seu entendimento para que você entenda. Quem sabe, pela sua graça, Deus não esteja agora trabalhando profundamente no seu coração, lhe dando consciência de que de fato pecou contra Deus, desprezando a Cristo revelado e a palavra engrandecida, proclamada com fidelidade. Quem sabe Deus não esteja dando a você agora profundo e verdadeiro arrependimento, que significa convicção de pecados, tristeza segundo Deus por ter pecado, mas também uma determinação santa de mudar. Porque é isto que está no bojo do significado da palavra no seu original. Metanoia, mudança, uma reviravolta. Quem sabe há entre vós alguém que ouça isso?
Meu maior desejo é que o Senhor realmente esteja fazendo isso. E eu sei que Ele fará com alguns que são os seus eleitos. Ele fará isso com a sua igreja verdadeira, Ele fará isso com o seu povo. Estes irão escapar. Esses, de fato, serão objetos do seu amor, da sua graça, do seu poder transformador. Estes, de fato, serão convertidos. O capítulo 43, que nós vamos começar a expor, começa com o mesmo mais Deus de Efésios, capítulo 2, que nós estamos expondo. Porque ele vai falando de toda a miséria, pecado, filhos da ira, como também os demais, mas Deus. E então ele está falando de todo o juízo e do fogo e tal, e das promessas tão terríveis de condenação. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó... Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Resta saber se você vai estar entre aqueles que vai receber o fogo do juízo, porque não endureceu o ouvido, não quis ouvir, desprezou mesmo a palavra de Deus e Cristo, ou vai estar entre estes benditos do Senhor, que vai receber esta palavra: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que Deus, por sua graça, com grande misericórdia, possa operar e você tenha os seus ouvidos curados, abertos, e ouça, e não despreze mais a palavra do Senhor, nem peque mais contra Deus, nem se desvie do seu caminho, para que não venham as consequências mais severas e duras prometidas no texto. Javé fará chover fogo e enxofre abrasador.